E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e quem tá aqui comigo é um cachorro apressado. E aí, tio? Então, quando você voltar da roça, este episódio já estará no ar. Você sabe que tem gente sentindo sua falta, né? Nesses últimos episódios. Você tá aparecendo menos, fica indo pro meio do mato toda semana. As pessoas separam. O nosso querido Daqui e a Marina, a @Marina_PICV, ficaram preocupados, achando que você tinha sido sequestrado por uma certa família presidencial aí, né? Ai. Pior, que parece que a família do coitado não é lá essas coisas também não. Aí até entendo ele ter fugido de casa, mas isso não importa agora. O que importa é o abraço e o lambejo pro Daqui e pra Marina. Eu tô aqui tentando me lembrar de alguma coisa que eu tenha esquecido de avisar durante a gravação do episódio, ou no encerramento a cabeça nem tá funcionando mais direito. Ah, mas eu não me aguento não. A gente multiplica projeto mais rápido do que a gente dá conta. Se bem que o Pindorama, no caso do Pindorama, já tá com a primeira temporada toda gravada. Eu vou te dizer que ficou muito massa, tá? Pra você que nos escuta, se você gosta ou tem curiosidade sobre literatura de ficção científica nacional, não deixe de começar a ouvir o Pindorama. Pindorama é um novo podcast do qual eu faço parte, lá no portal Leitor Cabuloso. No Pindorama a gente conversa a cada episódio sobre uma narrativa curta da recente ficção científica brasileira publicada em revistas de acesso gratuito. A gente lançou o segundo episódio nessa semana sobre o conto Sardas e Manchas de Sangue, do Michel Pérez. Eu vou deixar linkado na postagem deste episódio para você poder acessar o episódio do Pindorama e também começar a ouvir. Então dá um jeito de ouvir, ué. Se meu próprio companheiro de bancada não se presta a ouvir os meus programas, aí você me complica. Eu complico o meu lado, pô. Você divulga as coisas no Twitter, mas não escuta? Isso aí. Desvia do assunto mesmo, mas tá certo. Lembrem-se de que na postagem deste episódio estão linkados os nossos perfis pessoais, inclusive os perfis do Tiwi, que comanda as nossas redes no Twitter e no Instagram. Siga o @Não Pode Tocar em ambas as redes. A descrição completa do episódio está na postagem em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta você clicar na imagem de capa do episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você já será direcionado para a postagem. Lá você encontra os links para tudo o que nós comentamos durante o programa e também o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar para que a gente continue a produzir conteúdo independente. Acesse picpay.me/Não Pode Tocar e colabore com a gente com qualquer valor. Tá super ativo, a gente tem publicado bastante coisa lá no Nota.
além dos episódios do podcast, que saem sempre nos domingos, todas as terças e quintas a gente publica alguma resenha, ou conto, ou crônica, ou artigo, ou texto de processo, tudo em notamanuscrita.com. Chega lá. Chega, né? No programa de hoje, eu conversei com a Fabiana e com o Denis Almeida, que além de colunista aqui do Pataquadas, também é integrante do coletivo Clio, História e Literatura. A gente conversou sobre o episódio do ClioCast, no qual eles falaram sobre barroco. Você já vai entender daqui a pouco essa história de fazer um episódio de podcast em resposta a outro episódio de podcast, porque chega de recados iniciais, bora lá pro episódio. Fabiana, você tinha consciência que você estava gravando com um ex-coroinha bêbado? Meu Não. Deus do céu. Eu não tinha essa consciência, tanto que na hora que eu tava ouvindo o podcast e comentando com o Rodrigo, eu falei, o quê? Denis era coroinha e foi expulso, bêbado. Fabiana, então vamos lá. Próxima revelação. Eu já fui professor de catecismo. Pô, Não, só tá subindo. Tá subindo de a nível, escala. cara, assim. Quando a gente descobrir que você realmente entrou pro seminário e que você fez algum curso de sei lá, Foi de exorcismo quase. no Vaticano. Você fez um curso de exorcismo no Vaticano, Não Denis? chegamos a isso, mas eu fui professor de catecismo. Eu sou o culpado de alguém estar fazendo sacramentos católicos por aí. Infelizmente, desculpa se a pessoa estiver ouvindo, me perdoe, mas eu sou o culpado. Eu não queria fazer isso se fosse hoje. Mas Não, eu cara, fui, sim. não vai Eu negar a fui sua história, assim, não vai negar a sua história. Bom, por que você tá nos ouvindo? Você já reconheceu as vozes aqui, né? A gente tá aqui com prata da casa hoje. Tô com o Fabiano, o Denis, que é colunista do Pataquadas. Hoje a gente vai fazer um episódio que ele... acho que pra gente vai ser divertido, né? Você não sabe, ouvinte, mas a gente está aqui há 40 minutos pistolando sobre vida acadêmica, sobre como que é viver no meio de outros profissionais da educação. Isso talvez tenha alguma ligação com as reclamações que vocês vão ouvir no episódio de hoje. O episódio de hoje ele é um diálogo com um episódio lançado pelo ClioCast, lá o pessoal do coletivo Clio, História e Literatura, do qual o Denis faz parte. Então, o ClioCast lançou esse episódio no dia 16, eu acho, sobre barroco, e a gente ouviu esse episódio e a gente decidiu fazer esse programa. Então, eu disse que isso tem a ver. Vamos tentar nos localizar aqui antes da gente começar essa conversa, para você que nos escuta não ficar completamente perdido. Qual é o assunto de hoje? Bom, todos os dias nós consumimos conteúdo independente, produzido por escritores, historiadores, artistas. Quando se trata de podcast, quase sempre, ao final dos episódios, nós ouvimos aquela mensagem ou pedido para que a gente envie comentários. Aqui mesmo no Não Pode Tocar, nós sempre enfatizamos a liberdade de que haja discordâncias, complementos e reclamações com relação aos nossos episódios. Esse lembrete não é só por educação. Conhecimento, em qualquer área, ele é construído através de discordâncias, complementos e elogios. Elogios, sim, porque não se constrói conhecimento sem reconhecimento e incentivo. E eu não vou falar aqui de incentivo financeiro quando eu digo isso, mas se puder nos apoiar, aliás, o link do PicPay está na descrição do episódio. Esse lembrete de participação, de comentário, ele está sempre presente, também pelo risco de sempre concordar. Isso não é bom. Se você sempre concorda com uma fonte de conteúdo, existe algum problema com essa fonte e também com a sua interpretação. Concordar sempre não funciona. Quando a gente fala sobre humanidades, que é onde habitam as pesquisas das vozes aqui presentes hoje, duvidar, discordar e questionar são partes indispensáveis do que nós chamamos de diálogo. Numa época em que discordâncias comumente se confundem com atitudes de ataque, de destruição e apagamento, de cancelamento, nós decidimos exercitar a longa tradição da discordância educada, da crítica
construtiva. No programa de hoje, nós temos a companhia, então, de um dos integrantes do Clio, História e Literatura, e também aqui do Não Pode Tocar. O Denis está com a gente para a gente construir uma crítica a um episódio do ClioCast. Então, 16 de junho, a data estava certa, 16 de junho de 2020 foi lançado o episódio 54 do ClioCast, Crise e Opulência, que falou sobre barroco. Quando eu comecei a ouvir esse episódio, eu pausei o áudio em menos de 10 minutos e eu enviei uma mensagem pro Denis. E a mensagem dizia que, olha, a gente vai ter que gravar um episódio de resposta. Eu falei brincando, né? Eu até fiquei feliz que alguns pontos que me incomodaram na escuta, eu descobri que também incomodaram ao Denis. Naquela troca de mensagens, a gente girou uma chave, a gente ligou uma chavinha e a gente decidiu fazer aquilo que historiadores e artistas mais gostam de fazer, que é discutir minúcias com as quais ninguém mais se importa. Então bora lá criticar a fala do coleguinha. Denis, eu vou te perguntar assim, resumidamente, do que se tratou esse episódio do ClioCast e como que foi você participar dele? Então, gente, é assim, né? Primeira coisa, gente, um beijo pra todo mundo do ClioCast, né? Um beijo pro Bruno, um beijo pra Laís, pro Gustavo, pro Vitor, pra Juliana. Obviamente um beijo pra Liliane, né? Não posso deixar, é um especial, já que ela é que compartilha o teto comigo. Mas, então, né? A proposta do episódio, o Clio, ele sempre trabalhou com ideia de recortes históricos. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é que a gente precisava falar mais da parte de arte do que sobre grandes acontecimentos. E dentro dessa proposta, a gente quis fazer um episódio sobre o barroco, né? Tinha um episódio do Museano, que é um dos outros podcasts do coletivo, né? Que falou sobre a Casa Fiat de Cultura, e a gente ia falar sobre o barroco também. O que aconteceu quando a gente estava lá na elaboração de pauta, tudo, eu não vi tanto o problema, até por causa da questão de que eu abordo o barroco inteiro, às vezes em 2 ou 3 aulas, né, com os alunos de literatura, principalmente. Só a parte de literatura, bom deixar claro. Nunca falei muito do barroco na parte artística. Mas quando a gente começou a gravar e tudo, e eu fui ouvir que eu sou a pessoa que ouve a si próprio, eu gosto de ouvir a minha própria voz e se estranhar com ela, eu vi que ficou um episódio gigantesco, que a gente quis abarcar todo o barroco, e ao mesmo tempo a gente ficou cheio de furos. A gente até conversou entre nós, dentro do coletivo, a gente viu que teve isso, né? De que ao tentar falar o todo, a gente não conseguiu exatamente fazer isso, de ser minucioso o bastante e exato o bastante sobre isso. E isso me incomodou. É o primeiro incômodo, né? Do resultado final. E o segundo incômodo, vamos dizer assim, eu pessoalmente tenho uma história com o barroco de identidade. E tá no episódio isso, eu falo a minha história de ex-coroinha, frequentando igrejas em Minas, né? Obviamente elas no mínimo têm uma inspiração barroca, e às vezes eu tenho isso também até quando eu vou dar aula sobre o barroco. Eu não vejo o barroco que está no texto que historiadores escrevem, que é o barroco que eu via quando era criança, muitas vezes. A minha relação é um pouquinho diferente. E para concluir, eu vejo agora também que faltou uma pessoa que entendesse de arte ali na hora, assim, sabe? A arte barroca, no sentido, um bacharel em arte, uma pessoa que tenha uma formação acadêmica na área, realmente. E o historiador, ele se perde muito nos acontecimentos. E aí, quando ele vai querer fazer comparações, que é uma coisa que nós adoramos fazer, comparar Atenas com Esparta, anglicanismo com calvinismo e luteranismo, a gente adora comparar as coisas, e às vezes a gente acaba comparando aquilo que não deveria ser comparado. E eu acho que aconteceu um pouquinho isso, da gente, nas comparações, para fazer um contexto, a gente ser, às vezes, até, eu não diria a palavra injusto, mas perder um pouquinho o foco das coisas. Apesar de ser um episódio que eu gosto dele ainda, entenderam? Eu gosto muito do episódio, mesmo com as críticas que eu possa fazer a ele. Cara, eu achei divertidíssimo o episódio, assim. Eu falei que eu parei aqui o episódio aos 10 minutos e tal, mas também de uma maneira divertida. Isso eu acho que é um elogio também que fica, porque se a pessoa que tá ouvindo, ela começa a conversar praticamente com o episódio, é um bom sinal, sabe? E não interessa se essa vontade de conversar ela é por discordância, por querer participar daquilo de alguma maneira. Na prática, se a gente concordar 100% com o que a gente está ouvindo, a gente não tem motivo para abrir a boca. A gente não fala. Exato. Não se expressa. Então a vontade de participar é porque tinha coisa para ser dita, ele ficou extremamente divertido. E eu, assim, tá ouvindo o cachorro latindo? Não, né? Tô Tá. Eu não ouvi.
meu ouvido pra capturar. Cachorros aqui, eles, eu não vou cortar não. Se algum ser humano começar a falar de fundo, vocês me avisam que aí eu paro e repito a fala. Mas o Clio, cara, obviamente, ele tá super recomendado, não só a escuta desse episódio, mas de todos os outros desdobramentos que o ClioCast tem, né? Então ele dá conta de muita coisa. E em outros episódios também é óbvio que a gente poderia fazer comentários. Nesse, acho que me tocou em particular, porque eu sou professor de História da Arte no Brasil também, e lecionei durante algum tempo as disciplinas de História da Arte que trabalham com o Barroco. Então, essa tem fica aquele tom ali, opa, tá falando de alguma coisa que eu trabalho em sala de aula direto, e eu tô sentindo que a gente poderia falar muito mais tempo sobre isso. Acho complicado trabalhar num episódio só sobre um período inteiro da arte, ainda mais o Barroco. Para conversar aqui hoje, a gente vai perceber que o Barroco é uma escolha muito complicada pra gente trabalhar num episódio introdutório que seja, porque as variedades, as extensões ali, os braços do Barroco, né, são muitos, e eles vão em direções muito díspares, então isso é bem complicado, mas fica já essa dica aqui para quem tá nos ouvindo, vai lá ouvir o episódio do ClioCast também, e a gente vai ressaltar aqui alguns pontos que a gente acredita que eles possam ser complementados, e outros que a gente acredita que podem ter sido alguns pequenos escorregõezinhos ali, isso acontece também, a graça, eu acho disso, a gente eu não apanhe muito. Não, cara, só, eu sou um árduo defensor do debate dentro da academia, assim. Acho que a gente passou a perder um pouco disso com o medo da avaliação, o medo da crítica também. A gente passou a perder um pouco disso, sabe, não à toa também. Tem muita crítica, mesmo dentro do meio acadêmico, que ela passou a ser utilizada para derrubar. Ela passou a ser utilizada como um simples ataque, guerrinhas acadêmicas. Isso aí não é produtivo, assim. Mas a construção do conhecimento, ela precisa ser feita com discordância. E a gente costumava fazer isso antes, mais em seminários, em congressos, ou até em sala de aula. A gente passou a ter um clima nos últimos anos, né, que tornou isso mais complicado, assim, de você radicalizar, não no sentido de ir à raiz, né, mas radicalizar na superfície algumas críticas, e eu acho muito bom que a gente consiga retomar esse tipo de prática. E em podcast, a gente ouvir o podcast que é afim à área da qual eu gravo, e a gente poder gravar um episódio em resposta, em diálogo, acho que isso é a parte que eu sempre mais gostei da academia, inclusive na leitura também, quando eu lia livros que eles foram feitos em resposta a livros de outros teóricos, cara, isso era gostoso demais, assim. Tem séries de livros que elas acontecem assim, de teoria da arte. Um teórico da arte escreveu um livro, um outro teórico escreveu um outro livro, complementando e discordando também do que havia naquele livro, e teve uma resposta de um outro, e aquele diálogo continua ali por 10, 20 anos. Isso faz com que a gente tenha uma teoria muito mais rica. Acho que a gente precisa fazer isso, né? Então, uma das primeiras discordâncias que eu queria colocar, e a Fabiana pode, de repente, já me ajudar a comentar sobre isso, é que se você que nos escuta chegou aqui agora, não escutou outros episódios do Não Pode Tocar, dá uma descida aí no feed. Você vai reparar que a gente não tem episódios que eles funcionam como a arte renascentista, a arte barroca, a arte moderna. A gente tentou fazer já algumas introduções a alguns tópicos, a alguns temas, mas a gente não tem como fazer um episódio para falar de um período, e a gente já sabia disso quando a gente começou o programa. Opa, não vai dar para fazer isso, esse tipo de coisa. Isso aqui não vai entrar. A gente tem muitas razões para saber que não dá para fazer esse tipo de episódio, que a gente correria um risco muito grande de escorregar em algumas coisas, né, Fabiana? Não que a gente soubesse o tempo todo disso também. A gente já tinha essa... Não vamos também, né, esconder algumas coisas. A gente tinha essa ideia, né, de que viu isso que é criticar, tá vendo? A gente tinha uma ideia, mas toda vez que a gente começava a pensar, vamos falar sobre determinado período ou determinado tema, e quando a gente ia começar a pensar a pauta, a gente percebia que não daria. E a gente tentou, acho que uma outra vez, de fazer isso, e já se desfez aquela ideia já no começo, porque você vai colocando uma pergunta atrás da outra, mas espera, será que vai dar conta disso e daquilo e daquilo? Então, dentro desse período do que a gente poderia trabalhar, a gente tem tantos desdobramentos que não daria conta. Né? E ainda mais pensando que o podcast é uma mídia que ela vai ficar compreendida ali desde, 5 minutos a 2 horas, 2 horas e meia. E quando a gente pensa, mesmo da nossa experiência, né, de sala de aula, o Rodrigo estava falando antes também, eu também dando aula como
dentro de história da arte, e brincando ali também um pouco com as fronteiras com a história, com a disciplina histórica, a gente sabe que 2 horas não dá conta, é muita coisa, né, para você trabalhar dentro de 2 horas ou 1 hora. Então, um dos pontos seria por conta do tempo, né, que era algo até mesmo que o Dani estava falando, né, de querer trabalhar, não dá para você trabalhar com profundidade, né, mas ao mesmo tempo também porque dentro quando a gente seleciona alguma coisa para você trabalhar, isso significa que você trouxe aquele elemento para a seleção e deixou vários outros de fora. Só que mesmo quando esses outros de fora, eles parecem que estão fora, eles estão em constante diálogo. Então, para a gente fazer muitas vezes esse separar do período da história da arte, ficaria como uma escolha didática, mas que ela perderia o seu sentido, muitas vezes de discurso. Eu acho que tem 2 coisas que eu realmente tento assim, me policiar, que é muito difícil, que é não fazer nem generalização e nem redução. E trabalhar com períodos de história da arte é um pouco disso também, né? Não que as 2 coisas elas sejam distintas, né? Porque se você generaliza um ponto, você acaba então reduzindo o entendimento desse ponto. E isso é uma das muitas heranças que já estão enraizadas dentro da gente, né? Para você conseguir trabalhar um ponto, você isola, vai eleger ferramentas e aos poucos você analisa esse sistema que ele é fechado, né, e começa a se relacionar com uma outra coisa, igual o Denis falou, a gente vai fazer comparativos, mas mesmo assim, quando a gente isola isso quase como um laboratório, essa experiência positivista, digamos assim, ela tem um sentido, ela teve um tempo também histórico, né, esse eleger um período, e que hoje já não serve tanto. Para você isolar esse ponto do mundo, você vai ter que pensar as outras relações, né? A gente costuma fazer essa eleição para você também não ficar perdido nesse infinito de possibilidades. Então, sei lá, dizendo de uma forma mais clara, né? Se a gente trabalhasse um período específico da história da arte, a gente teria que fazer uma definição dele, né? E que é algo que a gente teve até o século XIX, uma movimentação muito grande, né? De você ter os períodos da história da arte e tudo mais, mas que isso foi se perdendo com o tempo. Se eu penso, por exemplo, não sei, a gente começa a se questionar um ornamento barroco. Vou estudar aqui um objeto que tem um ornamento barroco. Você vai ter que primeiro trabalhar com teoria do ornamento, né? Mas ao mesmo tempo você vai ter que se questionar que objeto que é esse que carrega o ornamento e como que ele foi nomeado em si como barroco. E aí quando você se pergunta que objeto que é esse, significa que você está perguntando o lugar desse objeto. E isso quer dizer que você vai ter que adentrar num universo que ele é muito complexo, que vai nos ajudar a não generalizar alguma coisa. Então cada vez que a gente tem essas eleições, a gente vai trazendo outros pontos para dialogar. Se eu falo de um lugar da imagem, eu não estou dizendo apenas de um espaço físico, né, como uma escultura, ela foi feita para ficar em tal escada, ou algo assim, mas daquilo que Michel de Certeau, ou o geógrafo chinês, acho que é Yifu Tuan, alguma coisa assim, eles vão falar desse espaço que é um espaço habitado, ou seja, você tem um lugar que é um lugar físico, de você pensar algo que é mais físico, mas ele é habitado no sentido de tudo que tem dentro dele, da ação humana, do tempo, da história, da memória, de habitar realmente aquele espaço. Então, se a gente vai pensar esse ornamento barroco, você vai ter que pensar onde que esse objeto estava, né? Se a própria história dele, sei lá, vai que esse objeto, ele foi, esse ornamento barroco, ele foi adicionado num objeto que era renascentista, porque um cara adorava os paranauês lá de volutas, colocou esse ornamento, né, barroco em cima desse objeto, e que era uma escultura renascentista. Só que um século depois veio um outro cara que disse, nossa, pro dono da escultura, mano, isso aí não é barroco, isso aí é uma voluta rococó. E o cara que odiava rococó, ele colocou fogo em tudo, a escultura que era de madeira pegou fogo, e aí anos depois, sei lá, o historiador achou o ornamento sozinho, porque a escultura renascentista, peraí, ela é de madeira, ela queimou, mas escultura renascentista não é feita de pedra? Não, escultura renascentista também pode ser feita de madeira, principalmente na Espanha, na Alemanha, e essas produções, a gente vai vendo que as coisas não param, né? O entendimento do objeto, ele vai se modificando com o tempo. E vai depender da própria história desse objeto. E só pensando dessa história maluca aí que eu queria do nada, se só dentro dessa história a gente já percebe que não dá para colocar esse objeto nem como renascentista, nem como barroco, nem muito menos como eclético, fica muito difícil a gente fazer um episódio só de talvez de um período ou tentar abarcar tudo isso. Mesmo quando a gente fala, acho que a gente vai conversar mais sobre isso ainda, né, durante todo o episódio. Se a gente fala de barroco, em cada espaço geográfico, barroco vai ser entendido de outra forma. Eu posso fazer fotografia barroca hoje.
Então a gente tem uma palavra que ela é em si já um tanto complicada, né? Quando você for lançar o seu livro sobre teoria do ornamento, você já entendeu que ele não vai se chamar teoria do ornamento, né? Vai ser teoria Paranauê. Eu acho que vai ser, cara. Teoria do Paranauê. Teoria ótimo. Paranauê vai Nossa, ser perfeito. Ai, não, mas eu te interrompi até porque eu queria puxar senão eu vou longe o também. Denis em cima desse ponto também, porque pra mim uma das dificuldades que a gente tem de construir um discurso um pouco mais sintético sobre um período é o fato de que esse período ele foi construído posteriormente. Então eu vou pegar o exemplo que eu costumo usar em turmas de primeiro, segundo período, assim, para introduzir história da arte, introduzir historiografia da arte. A gente muitas vezes vai começar, de um modo mais tradicional, cronológico, a trabalhar com as produções estéticas da Grécia Antiga. E o exemplo que eu uso para as turmas de primeiro e segundo período é que não é possível a gente fazer isso sem compreender o século XVIII. Então, a gente vai começar a falar de Grécia Antiga a partir do século XVIII. E isso, quando a gente está habituado com uma linearidade histórica, que a maioria das pessoas antes de fazer um estudo histórico tá com esse senso comum, isso é bem complicado. Para quem a gente já passou por isso, então pra gente é super tranquilo não imaginar a história de modo linear. Agora, para quem nunca exercitou isso, normalmente é uma maluquice você ter que imaginar a história como um novelo ali e ir e voltar para diversos períodos. Então a gente só consegue falar da Grécia Antiga se a gente entender como que passou a se entender a Grécia Antiga a partir do neoclassicismo. Então a gente precisa entender século XVIII, precisa entender o que foi Winckelmann, precisa entender os antiquários do século XVIII para que a gente consiga compreender como que a nossa ideia de arte grega, ela não vem diretamente da Grécia Antiga, ela vem da construção histórica que se fez durante o século XVIII, que é, por sinal, quando nasce a história da arte como uma disciplina com método, é no século XVIII. Então vai falar de um período, vai falar da Grécia Antiga, mas para isso a gente precisa falar do século XVIII. E aí, para falar do século XVIII, a gente vai precisar falar de outro período. E para falar desse outro período, a gente precisa falar de outro período. É muito complicado a gente fazer esses recortes e tentar seguir uma linha, né? Muito difícil. Essa é a minha dificuldade para mim, e isso é uma das heranças que a gente tem na história da arte, que vem da história, que vem dos avanços do método dos métodos históricos. Quando a gente vai falar de barroco, mesmo que a gente esteja falando de uma produção que ela se localize no século XVII, né, 16 para 17, a gente está falando de uma história da arte que ela é construída já no século XX, né, do 19 para o 20. Então é um outro entendimento, né, e é algo que até mesmo dentro do próprio entendimento, né, de periodização vai ser um tanto complicado. Se isso que eu estava falando antes também, né, de você tenha esse encontro com a disciplina histórica, de como que se pensa os períodos da história da arte, quando a gente chega já no início do século XX, a história da arte ela também se modifica, ela vai ter um encontro novamente, não só com a disciplina histórica, mas com a antropologia, ela vai se abrir também com a filosofia e com outras áreas, e perceber que o domínio da imagem não é só da história da arte, né? Outros campos do saber também produzem imagens, e isso modifica muito o modo como a gente pensa uma produção artística anterior, né, anterior ao século XX. Quais são, de fato, os interesses que a gente tem na construção dessa escrita da história da arte? Se a gente tem hoje debates que vão falar sobre um entendimento do significado, da simbologia de esculturas que elas são públicas, né, de monumentos públicos, foi algo que foi muito recorrente nas últimas semanas, significa que a gente está pensando dessa relação da arte com a sociedade, de um modo muito mais denso, né, e não apenas tentando isolar a história da arte ou esses períodos dentro de características que são formais, que são daquilo que a gente consegue observar formalmente numa obra, e não só também do artista, né, como biografia, que era um dos primeiros modos, né, de se falar dessa história da arte, assim como dentro da história ficou marcado, dentro da escrita da história ficou marcado esse ponto da história dos grandes homens, dos grandes feitos, a história da arte também ela tem essa herança, né, dos grandes artistas. A gente ainda sofre muito em relação a essa escrita da história da arte por conta disso, né, dessa herança. Aos poucos a gente vai percebendo que a periodização ela é um modo de trazer um vocabulário. Acho que talvez assim a gente consiga
ver de uma forma mais clara, nesse sentido de, eu falo barroco, eu falo renascentista, para a gente ter um ponto de partida para um diálogo, mas que ele é só o ponto de partida, ele não é a finalização de fato. Denis, se você quiser cortar a Fabiana, você pode sentir à vontade para cortar a Fabiana, tá? Porque ela não vai parar de falar. Eu tô ouvindo até o fim, eu tô aproveitando, eu tô ouvindo a Fabiana, já coloquei até uma referência que eu vou usar até na fala que eu vou falar depois dela, fica tranquila. Não, eu já tô acabando, eu sou que nem Rodrigo, entendeu? Quando eu embarco, eu tô aprendendo muito com ele. Não, é que assim, né, eu acho interessante, e assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir a crítica, né, em geral, porque, primeiro, parte da minha formação, a minha bibliografia mesmo, são de críticos, por incrível que pareça, né, eu leio muito o Ítalo Calvino, na parte não de ficção apenas, mas dos ensaios críticos que ele faz, o Carlo Ginzburg, por exemplo, e eu tô lembrando do Ginzburg que ele fala uma coisa que é a seguinte, e ele é muito importante nessa discussão agora, eu acho, pelo seguinte, primeiro ele fala, né, os historiadores, eles são muito preocupados com os processos e talvez eles negligenciem um bocado os conceitos, que não os conceitos macro, né, como por exemplo materialismo histórico, né, quase todo historiador na formação dele vai lá estudar Marx, o materialismo histórico, né, as grandes durações, por aí vai, mas eu vejo que o profissional que se debruça sobre a arte enquanto acadêmico, ele tem um cuidado maior com esses conceitos, essas coisas que vocês estão falando, né, sobre o que a gente chamaria em história de simplesmente, olha, estão misturando escolas de arte, para vocês já não é assim, é uma coisa mais fluida, é uma coisa mais líquida mesmo, e isso me fascinou muito na fala de vocês dois. E aí o que acontece? E isso só reforçou para mim que nós precisamos, quando a gente vai falar de algo, por exemplo, como a arte, como a gente vai se propor a falar sobre renascimento, por exemplo, sobre até o mesmo romantismo, que é um tema que eu gosto muito de falar, até dar aula para os meninos, eu sempre corro o risco de ficar umas 8 aulas falando só sobre o romantismo quando eu dou aula para o ensino médio. Eu sempre falo para eles, vocês têm que me cortar. Falo igual vocês falaram para mim agora. Me corta, gente. Fala, professor, realismo, vamos lá, Machado de Assis, bora, para com esse negócio de Castro Alves. E eu vejo como a gente às vezes se perde muito nos processos, nós historiadores. E aí, às vezes, a gente espera muito isso e a gente fica e se perde dos conceitos. O Ginzburg, para mim, sempre foi muito importante porque eu nunca vou falar que eu sou um micro-historiador, mas porque eu ainda não fiz mestrado, não fiz doutorado, espero ainda fazer. Mas o Ginzburg também é uma inspiração porque a minha abordagem sempre foi microhistórica. Eu gosto de pegar o detalhe. Eu gosto de pegar, vamos dizer assim, fazer a história nas pequenas coisas. Não das pequenas coisas, mas nas pequenas coisas. E eu sou casado com uma pessoa que é justo o contrário, que ela trabalha a Idade Média, a longa duração. E aqui em casa isso dá discussões muito bacanas, sempre. Eu lembrei muito do Ginzburg quando a Fabiana estava falando sobre isso tudo. Aí eu me pego aqui. Faltou a gente, por exemplo, talvez tivesse sido mais interessante a gente pegar uma faceta do barroco e dali se debruçar sobre ela e realmente ficar 2 horas falando, por exemplo, sobre as manifestações barrocas em Minas Gerais. Vamos dar um exemplo, que é uma coisa que eu tenho mais familiaridade, mas poderia ser, por exemplo, sobre a pintura abstrata As Naturezas Mortas Flamengas, que dá um episódio inteiro para falar sobre aquilo, e seria mais rico nesse ponto. E aí o que acontece? Quando a gente tenta abarcar tudo, eu acho que a gente acaba ficando não só generalista, mas a gente acaba correndo o risco de ficar raso. Óbvio que eu vou defender ainda e vou falar, eu acho que ainda não ficou raso em si, porque o que a gente falou é relevante. Raso não ficou não ficou nada raso. Eu acho que até pode ser o contrário, sabe? Não ficou raso, ficou extremamente profundo e daria para as pessoas nadarem à vontade, assim. Sim, de braçada. Eu fico imaginando a pessoa que não domina algumas coisas que vocês comentaram, sabe? E que escuta algumas das passagens do programa, isso já é útil para ela se interessar, por exemplo, para pesquisar mais sobre o barroco. Porque alguns comentários eles falam, peraí, isso aqui aparentemente é complexo. Nunca ouvi falar disso dessa maneira. Vou ter que me aprofundar mais, sabe? Só que aí você fica naquela euforia. Peraí, você tem isso tudo e a gente tá solto nesse mar barroco. Vamos nadar pra qual lado, sabe? Todos esses acadêmicos juntos, a gente vai nadar pra qual lado? Isso é divertido pro acadêmico, mas é complicado pra caramba, às vezes, pra quem tá ouvindo. O público geral, por quê? A gente tá acostumado a nadar nesse mar revolto, mas quem tá de fora fica
fica com medo de entrar nessa água, né? Para usar ainda essa alegoria da água, é um mar agitado que a gente apresenta. Quando a gente vai lá e fala do barroco, vai lá desde o século XVII praticamente e chega aos meados do século XVIII, é muita coisa, é muita informação. E o barroco, a gente não pode esquecer que ele foi um movimento, vamos colocar assim, que como a Fabiana falou, ele é tão importante que ele chega até agora no século XX, XXI. A gente pode fazer, eu concordo com a Fabiana, a gente pode fazer fotografia barroca, assim como eu falo com os meninos, até hoje. A gente pode fazer arte romântica até hoje, ela tá aí. A gente pode fazer coisa até, às vezes, o Shakespeare, por exemplo, tá aí até hoje, ele é mais vivo do que nunca. Mas, no caso do barroco, a gente costuma embolar numa coisa só, numa maçaroca só, coisas que são muito complexas, e aí a gente acaba reduzindo ela. E a gente tentou muito no ClioCast não fazer isso. Olha, a gente vai realmente contextualizar. E aí vem o professor de história, o acadêmico de história, ele fala, olha, primeira coisa que a gente faz sempre quando a gente vai abordar um problema, vamos dar o contexto histórico. Aí a gente vai falar sobre como estava a Europa naquela época, como estava o Brasil naquela época. Para nós historiadores é muito importante isso, sempre. A ideia de contexto, porque a gente parte do contexto para entender o objeto. E eu acho interessantíssimo, de verdade, eu estou fascinado porque eu estou vendo vocês falarem e eu vejo que vocês partem do objeto para o contexto, muitas vezes. Simplificando um pouco, mas é uma abordagem que para mim é muito interessante. Porque o Ginsburg, ele tem um texto que eu recomendo muito, que todo mundo que talvez já esteja muito batido, mas ele precisa ser sempre lido, que é o texto dos Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, que está no livro dele, Mitos, Emblemas e Sinais, em que ele vai pegar e vai falar o quanto é importante para o professor, para o historiador, ele pegar essa evidência, esse objeto, muitas vezes, e partir dele para o contexto. E eu estou vendo isso em vocês falando com uma naturalidade que eu não vejo muitos colegas meus tendo essa naturalidade. E eu, assim, me chega a ser emocionante falar disso. Os meus colegas conhecem Ginsburg, também têm essa noção, mas eu acho que às vezes faltou para mim pegar um objeto e pegar e fazer o contexto, puxar o contexto do objeto e não mergulhar o objeto no contexto. E aí isso torna a água revolta. Eu acho que isso, quando você pega um aleijadinho e joga nesse mar de contexto do barroco, você às vezes agita a água demais. Vai formar uma imagem e você vai conseguir pegar, como o Rodrigo falou. Mas talvez fosse mais interessante fazer o contexto abarcar esse objeto. Isso talvez tivesse sido mais interessante para nós. Vou até puxar uma contextualização da teoria do barroco aqui pra gente partir para alguns pontos mais diretos, assim, do que... Mas vou repetir a recomendação, gente. Esse aqui é um programa que ele dialoga com o episódio do ClioCast. Então é interessante que você ou escute aqui os nossos comentários e vá ouvir o episódio do ClioCast, ou pare agora, vai lá, escuta o ClioCast e depois volta aqui para poder seguir os comentários que a gente vai fazer daqui para frente. A experiência vai ser mais rica, vai ser mais interessante. Isso que o Denis estava comentando agora há pouco, apesar de interessar muito a Fabiana e a mim, mas não é uma coisa que todo historiador da arte vai ter por princípio, não. Principalmente historiador da arte que trabalha em sala de aula, às vezes vai criar algumas simplificações didáticas que complicam um pouco para quem tem um compromisso um pouco maior aí com a escrita dessa história da arte. E vou pegar como exemplo, então, já que a gente está discutindo o barroco, pegar como exemplo a teoria da arte no barroco. Eu acredito que o Denis vai identificar algumas coisas agora que nortearam o episódio do ClioCast. Quando a gente fala de barroco, é um pouco inadequado você dizer que o barroco apresenta pra gente produções que você dizer isso dessa maneira que eu vou dizer agora é um pouco complicado. Você dizer que o barroco ele apresenta produções que elas têm um extremo requinte técnico, isso é um pouco complicado, porque apesar de sim, qualquer trabalho de arte que você encontrar que ele possa ser profundamente analisado, você vai poder afirmar que ele tem um requinte técnico, inclusive pinturas abstratas. Elas têm requinte técnico. Agora, o barroco ele tem um histórico de negação por parte da teoria desse requinte técnico, que ele é muito relevante para a definição do que a gente passou a entender como barroco. O barroco, inclusive no nome, apesar da gente ter a anedota de que não é falsa, do sentido de uma
pérola que ela não é perfeita, uma pérola imperfeita. Irregular. O barroco é também uma gíria. O barroco ele é uma palavra que ela surge quase como o que a gente diz aqui no Brasil como feito nas coxas, por exemplo. Você falar que algo era barroco é que é algo feito às pressas. Isso por quê? Isso é o modo como os neoclássicos começaram a se referir no início do século XIX a esse tipo de arte produzida da metade do finalzinho do século XVI até o início do século XVIII, principalmente na Europa. Eles apontavam para aquelas pinturas que, mesmo que para nós hoje elas sejam muito impactantes, para pintores neoclássicos elas eram cheias de incongruência, elas não seguiam uma técnica muito aprimorada. Para eles elas eram feitas às pressas, elas não tinham projeto, eles observavam a pincelada. Uma pintura barroca muitas vezes era feita em questão de dias, enquanto um trabalho neoclássico poderia demorar meses ou até anos. Para um neoclássico, o barroco é o contrário do requinte técnico. Ele era arte mal feita, e era mal vista, era entendido como uma decadência da arte no Ocidente, da arte europeia. Era a decadência disso, e o barroco é a ofensa. É falar, isso aqui é barroco, quer dizer que isso é mal feito, quer dizer que isso aqui é decadência, quer dizer que é disso que a gente está fugindo quando a gente faz o retorno para o clássico no neoclássico. Então, essa crítica ela continua durante o século XIX. O barroco continua a ser entendido de modo negativo dentro da produção de arte. E já que se a gente fala de arte, a gente tem que considerar o ponto de vista dos próprios artistas de teóricos de cada época. E o barroco era mal visto. O barroco não era bem compreendido. Tanto que aqui no cenário brasileiro, a formação da nossa Academia de Arte, ela é neoclássica, dos artistas que vieram fugidos da França depois da queda do Napoleão, e eram esses artistas que produziam aquilo que é entendido como belas artes. Não é o barroco que era entendido como belas artes, é o neoclássico e parte do romântico. Dito isso, e para também não me estender e não ser muito chato aqui, a gente, claro, passa por transformações dentro da metodologias de escrita da história da arte, e uma delas é um apego ao formalismo no final do século XIX. E é aí que eu digo que a gente pode identificar alguns pressupostos ali no episódio que com certeza o ouvinte agora já escutou, né? Fez aquela pausa aqui, foi lá ouvir o ClioCast. O formalismo do Heinrich Wölfflin. Heinrich Wölfflin é o historiador da arte que produziu no final do século XIX. Ele tem um livro dele muito conhecido, Princípios Gerais da História da Arte. Princípios Fundamentais da História da Arte. Princípios Fundamentais da História da Arte, do Heinrich Wölfflin, é um livro que ele definiu uma maneira como dali em diante se passou de modo mais tradicional determinar quais períodos da arte. Por forma, você observava formas de trabalho de arte e criava grupos. Então o Wölfflin vai dizer, se você pensar por duplos opostos, você vai conseguir criar planilhas para separar períodos da arte. Então você me diz que uma pintura ela é iluminada, se ela é iluminada ela não pode ser obscura, uma coisa é contrária da outra. Você pega uma escultura e me diz, essa escultura ela tem uma forma aberta, se ela tem uma forma aberta ela não tem uma forma fechada. Então o grupo forma fechada está no contrário da forma aberta. Você pega uma imagem e ela tem múltiplos elementos ou um elemento só. Ela é mais pictórica ou ela é mais linear. E na medida em que você pega esses duplos opostos, você vai criando grupos que têm essa ou aquela característica. A partir desse princípio formal, você conseguiria definir o que é barroco, o que é renascentista, o que é neoclássico, o que é rococó, pela forma. Esse princípio do Wölfflin, óbvio que ele não continua a ser seguido tempos depois, porque a gente não está nesse formalismo mais. A variedade dentro do barroco e de outros períodos, ela é tamanha que a gente não segue na teoria da arte já há bastante tempo esse tipo de formalismo. E tentar entender o barroco pela lógica estilística atualmente é um equívoco. Você não vai conseguir compreender do que se trata barroco pela lógica estilística. Não basta dizer essas aqui são as características formais. Eu tenho não só uma birra, uma revolta mesmo. Por mim, essa fala eu vou cortar, não vou dizer o que eu vou fazer não, mas aqueles tipos de livrinho do como reconhecer a arte grega, como reconhecer a arte barroca, como reconhecer a arte renascentista, isso me dá uma ânsia de vômito, cara, porque isso atrapalha tanto o nosso trabalho. Esses livros, eles te dizem que se você decorar uma série de características formais, você vai ser capaz de reconhecer um tipo de arte, você vai ser capaz de reconhecer, inclusive sem dar contexto nenhum, como o Denis estava falando que é necessário. Então, de partir esses livros, eles passam a ser de uso muito didático, espelhando esses princípios formalistas que eles se tornam mais populares depois do Wölfflin. E trabalhar com qualquer período da história da arte por essa lógica, hoje, vai causar problema. Então não adianta ficar tentando falar, essas aqui são as características do barroco. Não tem um conjunto que a gente pudesse de características do barroco que a gente pudesse tratar em 10, 20, 30, 60, 200 horas, um ano inteiro falando de características formais.
mas o barroco não daria conta, e isso vale para a maioria dos períodos da arte. Não dá conta desse modo. A gente precisa entender outras coisas que estão por trás do barroco, e até o final do episódio eu vou comentar um pouco mais de o que seria uma teoria mais ampla sobre o barroco, mas já com o disclaimer aqui. Não existe teoria geral de nenhum período da arte. Não existe uma teoria geral do barroco, não existe uma teoria geral da Renascença, não existe uma teoria geral do neoclássico. Você tem teorizações, essas teorizações elas têm pontos conflitantes, e dependendo de onde você parte, você pode fazer uma ideia muito distinta do que foi cada período da arte, mas a gente tem alguns pontos chaves que eles nos auxiliam pra gente ter pontos de partida aqui, saber por onde a gente vai. Falei horrores, e não era pra falar tanto, mas isso aqui é pra dar um contexto amplo de onde a gente parte pra poder falar de barroco. Então, depois de falar de século XIX, depois de falar de formalismo, agora vamos entender um pouco melhor o que era essa arte produzida em diversos locais ali entre o século XVI e o início do século XVIII, que a gente convencionou chamar de barroco. Uma coisa que é interessante é que quando a gente vai trabalhar com os meninos no ensino básico, e aí você chega lá, né? Vocês já devem ter visto essa aula de ensino médio que é assim, olha, vamos falar de barroco, gente. Aí você vai lá explicando, olha, antes de falar do Gregório de Matos, antes de falar do Padre Antônio Vieira, você vai falar, porque tem o Aleijadinho, tem o Mestre Ataíde, que fizeram muita arte no interior de Minas Gerais, aquela coisa toda. E aí você vai ver que o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, na literatura, eles viveram quase 100 anos antes do Mestre Ataíde e do Aleijadinho, que viveram no final do 18, começo do 20, viveram no final do 18, começo do 19. E aí os meninos ficam, peraí, mas quer dizer que a literatura barroca é antes da arte barroca, da escultura, da pintura? E eles ficam nisso, porque a gente tem essa coisa de abarcar tudo, de uma coisa que simplifica em 2, 3 aulas de 50 minutos cada, e no que deveria ser uma explicação e dar contexto, acaba virando uma confusão. E eu vejo isso acontecer até em aula de graduação, né? O professor chega para falar sobre isso, acaba complicando muitas vezes, porque é o que você acaba de falar. Quer colocar uma teoria geral sobre um período e acaba simplificando ele. Isso é muito perigoso mesmo. Eu acho que a gente tem que ser sempre muito vigilante para que isso não aconteça. Sempre, quando a gente vai tratar de períodos de arte. É muito interessante essa parte da gente trabalhar essa questão de contexto e objeto, né? Porque às vezes a gente se apega tanto ao contexto que a gente cria coisas que não existem, né, Rodrigo? Por exemplo, a gente tenta criar coisas e dar nomes para as coisas. Por exemplo, o maneirismo, que não foi um movimento em si, né? Mas a gente cria um movimento maneirista para poder abarcar o que tinha entre o Renascimento e o Barroco em si. Sendo que a gente tem que começar a discutir se o que é o barroco ou os barrocos, como foi muito bem dito, e o que é esse período de transição, se a gente realmente precisa nomear isso dessa maneira, e aí a gente acaba se perdendo nesse contexto todo. E a gente deixa de valorizar exatamente o que importa ali, que é o objeto, que é a obra. Isso do maneirismo, até você até bem breve aqui e deixar uma indicação. Pois se a Fabiana quiser falar mais sobre isso, não sei se ela quer, mas isso foi uma daqueles starts que dá, né? E eu brinquei no começo do episódio, falei que a gente se diverte discutindo minúcias para as quais ninguém quer nem saber, assim, ninguém tá nem interessado nessas minúcias, mas na hora que fala aquele ponto super delicado, lá você puxa, opa, deu uma agulhada aqui. O movimento do maneirismo é uma dessas, assim. Então a gente chamar o maneirismo de movimento é um problema, é um equívoco, mas não é um problema quando a gente está conversando de modo livre, como muitas vezes é um bate-papo. Isso aqui é coisa chata. Exatamente. De quem trabalha com a área. Sabe, ninguém... Não vai cair uma bigorna na sua cabeça se você falar em movimento maneirista. Essa é real, não vai. Não, se acontecesse isso, eu já estava morto por vários traumatismos cranianos, porque na aula de literatura a gente fala maneirismo. Camões. Toda vez que a gente vai falar de Camões, tem a fase maneirista do Camões. E não tem problema, de forma geral, cara, assim. Mas é importante, assim, quando se a gente vai tentar, às vezes, se aprofundar um pouco mais, afirmar algumas desses termos como aquilo que eles, de uma maneira que nos auxilie melhor a compreender a complexidade que há por trás. Então vou deixar uma indicação aqui de um texto do Arnold Hauser, que um historiador que se debruçou sobre esse período entre ali, o final da Renascença italiana e o início do Barroco italiano, que a gente chama de maneirismo, e ele trabalha o maneirismo como conceito para entender o que se produziu durante
das muitas crises do sistema de arte que fazem parte da história da arte, a crise do século XVI, que vai ser uma das responsáveis pelo surgimento do que a gente vai chamar de barroco, a gente precisa entender o que é o maneirismo. E o Hauser nos auxilia nisso. Ele trabalha o conceito de maneirismo. Por quê? Porque não é possível entender maneirismo formalmente. Você não consegue elencar características maneiristas que um artista cumpriria para ser enquadrado em um movimento, por exemplo, ou se ele tivesse objetivos similares a artistas, se ele pudesse ser enquadrado dentro de um movimento, ou se existisse um grupo. Não é esse o caso com o maneirismo. Quando a gente usa o termo maneirismo para falar na história da arte, a gente fala de artistas que eles nunca se conheceram, que eles pintavam e esculpiam de uma maneira um diferente do outro, com técnicas distintas, com objetivos diferentes, em cenários muitas vezes diversos, também quase opostos. É um fuzuê de técnicas, de estilos, de interesses, de objetivos, num momento em que o sistema da arte está se reestruturando, a economia da arte está se reestruturando na Europa, e essa ausência de um determinante aliado a algumas características que elas, em um contexto mais amplo, vão ser gerais, como a relação com o que vem das Américas, com a curiosidade, com o que é encontrado nas Américas e levado para a Europa, com a reação das pessoas ao que se observa nas disputas por trás da Reforma Protestante no século XVI, a reestruturação de alguns estados, de alguns reinos. Tudo isso influencia para que aquela época ela pareça extremamente caótica. E no meio desse caos esses artistas produzem. Então, com essa série de características que elas não identificam um trabalho, mas elas são capazes de identificar um conceito que o Hauser vai teorizar. Então, quando a gente falar de maneirismo, é mais interessante a gente falar do maneirismo como conceito, porque ele permite que a gente identifique essa variedade. Então, você fala o conceito maneirismo. O que significa o conceito de maneirismo? E isso vai te permitir falar daquele cenário, vai te permitir falar de por que durante aquele período a gente tem artistas produzindo sem seguir um único caminho, sem seguir um fio, com diversas influências, com diversos interesses. Conceito de maneirismo, não movimento. Ajuda um pouco mais. Entendeu aproximadamente do que se trata aquele período? Compreendeu por que a gente fala de maneirismo e por que aquilo é complicado? Logo em seguida a gente já começa a encontrar trabalhos e cenários que eles podem ser afirmados, compreendidos como barrocos na Europa. Então já no final do século XVI, já daria para você falar de produção barroca, que ela brota em alguns lugares de experiências maneiristas. Tô aqui falando horrores de novo, gente. Me desculpa, mas felizmente eu cortei mais um ponto da pauta. Não, mas é bom a gente ter esse contexto todo, porque isso dá a noção, né, de que as coisas não são caixinhas. Né, a moda aristotélica, né, de, olha, essa aqui é a caixinha do barroco, essa aqui é a caixinha do renascimento. Aí tem dentro dessa caixinha aqui, a gente pode abrir esse espaçozinho para colocar o maneirismo. As coisas são mais fluídas, né? Isso que é interessante, isso que torna as coisas. Eu gosto do conflito. Eu acho que já ficou claro isso há algum tempo. Eu gosto do conflito porque o conflito enriquece a gente, né? Eu falo muito sobre ouvir podcasts. Eu não quero ouvir o podcast sobre uma pessoa igual a mim, porque isso vai ser um eco na minha cabeça, vai ser o eco dos meus pensamentos. Eu já ouço os podcasts que eu participo, já tá ótimo, não preciso ouvir outra pessoa igual a mim falando. Eu gosto de ouvir quem discorda de mim, quem não pensa igual exatamente a mim. Não precisa chegar ao ponto de ouvir o Jair, mas... O importante é pensar, né? A pessoa pode não pensar como você, mas contanto que pense. Exatamente, a pessoa tem que pensar. E pensando, eu consigo, mesmo que seja num podcast, como é o que está acontecendo agora. Olha, eu não tenho lembrança de ver 2 podcasts tendo um diálogo. Eu espero que continue por um lado. Tudo bem que não vai virar a série do barroco. Espero que também não chegue a tanto. Mas é muito bacana ter o diálogo. Olha, ouvi e agora eu quero falar sobre também. Espero que você me ouça. Isso é muito bacana. Porque é uma oportunidade que a gente tem de crescer juntos. Olha, nesses pontos aqui, a gente não abre mão. A gente pensa que é desse jeito. Olha, mas chega o historiador e fala, não, mas o contexto é importante. Você não entende o objeto sem o contexto. Até certo ponto eu vou concordar também. Você precisa do contexto para entender aquilo.
entendê-lo. Porque senão você vai olhar a coisa no meio do nada. Isso é impossível também. Aí eu chego até no Calvino. Você precisa de saber onde esse objeto foi feito, no caso o livro que o Calvino vai falar, para você poder entendê-lo. Porque senão você vai entrar e talvez você não vai conseguir dialogar com ele. Mas, olha que coisa interessante. Quando você já deixa de ver as coisas dentro de caixinhas e para de querer ouvir só a sua própria voz na boca dos outros, você enriquece muito. Isso é muito importante. Eu estava pensando aqui que esse conseguir conversar com outro podcast é uma coisa incrível, assim, dessa aproximação, porque a gente vai perceber que realmente aquilo que o Rodrigo falou, você não tem uma teoria geral, né? Você vai ter pontos chaves e coisas que a gente vai querer conversar, mas a gente quer ver outros pontos de vista. Um assunto, ele se enriquece quando a gente começa a perguntar mais sobre ele, porque se a gente não tem pergunta, se a gente escuta aquilo e fica por aquilo mesmo, né, é um aceitar passivo que geralmente não vai acontecer quando você tem uma produção que ela te instiga, né? Eu acho que foi muito isso que o episódio do Clio fez com a gente, né? De, nossa, a gente precisa conversar mais sobre isso. É igual quando você vai num filme, você gosta do filme e você quer continuar conversando sobre aquilo, porque há muito ainda para se falar, né? E quando a gente pensa essa questão de você não ter essa teoria geral, né? De você usar aquilo de criar um vocabulário base, né? A gente percebe que esses embates, igual você falou, esse embate entre o objeto e o contexto, né? Que a gente, dentro da história da arte, sai mais do objeto para contextualização. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu percebo que muitas vezes há uma necessidade cada vez maior dessa relação entre essas duas partes, que elas não são desconexas. É igual quando a gente pensa entre teoria e prática. Teoria e prática são dois modos de se fazer e de se pensar, mas que não é uma coisa ou outra. Elas acontecem ao mesmo tempo, elas dependem uma da outra, elas se complementam e ao mesmo tempo elas se separam. Enfim, você ter o objeto e o contexto está nessa relação muito intrincada. Quando a gente vai tecendo esses períodos, né, essas periodizações, que elas são úteis no sentido muitas vezes didático, e que eu acho que elas permanecem ainda nesse sentido, elas são úteis porque elas atendem, Rodrigo quase morrendo agora, né, mas elas atendem a um sistema educacional que ele é problemático. Por isso que as periodizações hoje são problemáticas, porque elas são um modo mais rápido ainda para você conseguir lidar dentro da sala de aula. Quando você disse isso, né, de que você vai ver professores até dentro da graduação trabalhando desse modo, falando desses períodos e de um modo às vezes ainda superficial, aí eu tenho que voltar dentro mesmo da minha prática como professor e ver o quanto que eu mudei nos últimos anos, porque mesmo no início de carreira é muito mais cômodo, é muito mais rápido, já está ali formadinho dentro dessa caixinha, então é o seu vocabulário inicial. E muitas vezes os pesquisadores, eles não vão sair do vocabulário inicial, eles consideram ali como um todo, e aos poucos a gente percebe que não é isso. Você tem esse objeto, um objeto, seja ele algo de um conceitual, pensando no maneirismo, um objeto realmente uma escultura, né, pensando em elemento único, mas que ela vai depender de toda uma contextualização para ela acontecer. E aí que eu vejo como que é necessário, que isso começou no século XX, mas que ainda muitas vezes não alcança, de fato, a história da arte, que é esse encontro com as outras disciplinas. O quanto que, como professora, eu me desenvolvi a partir do momento em que eu me encontrei dentro da disciplina também histórica, que eu fui fazer um mestrado em história. Eu precisei estudar mais história para conseguir entender algumas outras questões dentro da história da arte, né? Porque a história da arte, ela se firma muito dentro da crítica de arte, não da história em si, né? Dentro das suas ferramentas. Então, conseguir compreender melhor essas relações de tempo, entender que essa linearidade do tempo, ela tem uma funcionalidade, mas ela é um tiro no pé muitas vezes, porque uma coisa não é sequência da outra. Não é porque eu tive como se você conseguisse estender de fato uma linha do tempo, né? Um renascimento, depois o maneirismo, o barroco, o rococó e o neoclássico. Não faz muito sentido, né? Até que era isso que o Rodrigo estava falando. Se a gente for perceber, muitos dos teóricos até o século XX, eles trabalhavam o maneirismo, o barroco e o rococó como a mesma coisa. Não tinha uma distinção, porque era um pensamento clássico. Aquilo que está entre um clássico e outro clássico é nada.
assim como se considerava em relação, esse modo pejorativo em relação à Idade Média. Aquilo que está entre os gregos e os renascentistas é nada. Então você tem toda uma distorção daquilo que poderia ser trabalhado. E essa distorção, ela é não só pejorativa no sentido depreciativo, de fato, né? A gente ainda tem esse clássico sempre como o norteador, muitas vezes, da teoria, mas também num outro sentido de um esvaziamento da importância histórica daquele elemento, né? A gente vê muito algo de se falar sobre esse barroco, que ele deixa de ser um fato histórico para ele se tornar alguma coisa mais diluída, né? Porque a gente, como a gente estava falando antes, você tem essas várias facetas, então, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo como que o modo que a gente percebe o barroco hoje, ele vai se valer de tantos pontos de vista, tantos outros entendimentos do que é essa disciplina, e que não vai ficar localizado só na forma, não vai ficar localizado só muitas vezes pensando no sentido micro de determinado espaço geográfico, um barroco que ele é italiano, que vai ser diferente de um barroco francês, que vai ser muito diferente de um barroco em outro lugar. E mesmo quando a gente considera toda essa multiplicidade, a gente ainda vai se perguntar, por exemplo, quando a gente se pergunta, mas quem eram os renascentistas? Era o quê? 5% da população? Então a gente está falando de pontos que eles estão dentro da história e que eles também se modificam, né? E que muitas vezes eles se modificam para atender uma necessidade do presente. Isso que a Fabiana comentou até nessa última parte agora, para a gente na história da arte é muito importante quando a gente pensa no barroco, porque eu já comentei que não dá para estudar o barroco pura e simplesmente pela forma, você identificar características que elas são barrocas, porque o barroco, então, é muito distinto em cada uma dessas regiões e ele vai trabalhar a partir de exigências distintas também, ele vai obedecer a interesses distintos. Muitas vezes a gente relaciona o barroco até de modo didático com a Contra-Reforma, o que está correto, não tem equívoco aí, quando a gente está falando de um barroco italiano principalmente. E tudo bem, novamente, porque boa parte da teoria de base, da teoria da arte que a gente tem para falar dessa história da arte, ela é italiana. Ela tem um fundo italiano. Fica aqui, tá, mais uma sugestão para leitura, para quem quiser começar, de repente tem um ponto de partida e a gente ainda está falando desse barroco italiano, é o Imagem e Persuasão, do Júlio Carlo Argan, que é um dos maiores nomes da história da arte. Então está essa base italiana ali, e no Imagem e Persuasão ele vai falar pra gente do barroco como uma arte da retórica. Então esse é um princípio através do qual a gente pode estudar com mais tranquilidade o barroco como a arte da retórica, como a arte da persuasão. Os trabalhos de arte barroco vão tentar persuadir o público, vão apelar para as paixões do público, vão usar de teatralidade para poder, sim, te convencer de uma mensagem, nesse caso, de uma mensagem religiosa, por exemplo. Uma espécie de propaganda, não é errado falar isso, contanto que você explique um pouco mais que tipo de propaganda que a gente está falando. Porém, se você escapa da região da Península Itálica, você vai encontrar barrocos que eles obedecem a outros interesses. Então, o barroco inglês, por exemplo, ele não tem essa ligação com a Contra-Reforma desse modo. Ele vai fazer outro tipo de propaganda, ele vai te persuadir com relação a outras coisas. O barroco no México vai te persuadir com relação a outras coisas. O barroco holandês com relação a outras coisas. Então, se for o barroco holandês, por exemplo, você não vai encontrar aquelas imagens sacras que a gente muitas vezes encontra. Você vai encontrar retratos de burgueses. Ele vai servir a um mercado que era nascente, mas já bem desenvolvido, e vai servir a interesses burgueses e comerciais. Você encontra muito retrato, que é diferente da retratística inglesa, que se desenvolve durante o barroco também, que vai tentar construir modos de representação para a nobreza. É distinto. Vai trabalhar com o barroco holandês, também vai trabalhar com paisagem. Talvez ali pela primeira vez na história da arte você tem um outro tipo de valorização das pinturas de paisagem. Outra história, se a gente for para a arquitetura, em diversas regiões da Europa, isso também vai mudar. Então você tem que se perguntar, quando fala de barroco, qual discurso que o barroco de cada região serve. E o barroco que serve a Contra-Reforma principalmente, ele está muito presente na Itália, em Portugal, na Espanha. Isso não se repete dessa maneira em outras regiões. Como o Denis falou, se você não trabalhar esse contexto, vai parecer que o barroco é uma coisa só. Não funciona assim. Isso é algo que a gente tem que sempre estar atento e que sempre que falar de barroco é importante lembrar. O barroco
de que região, em que época. Porque se vai falar do barroco, a gente identifica ali trabalhos de diversas épocas em diversos locais. E se a gente causa a impressão de que dá para entender o barroco só a partir dessa relação com a Contra-Reforma, a gente dá algumas escorregadas também. Então isso é algo que sempre que fala de barroco eu sinto isso assim. Normalmente fala de barroco, puxa a Contra-Reforma e fala dos trabalhos desenvolvidos ali na Itália durante o final do século XVI e o século XVII. Mudou de região, muda bastante. Inclusive, como eu falei, na arquitetura. A arquitetura que ela é desenvolvida na Itália do final do século XVI durante o século XVII, que vai ser identificada como arquitetura barroca, ela difere, sim, muito da arquitetura que ela é produzida aqui na colônia. A arquitetura que a gente identifica como barroca em Minas Gerais, vou chamar de arquitetura colonial de modo mais extenso, que vai pegar desde a influência dos jesuítas, que foi comentado no programa muito bem, por sinal, falar do estilo chão, que ele é importante para a gente entender o que foi produzido na arquitetura aqui, até a metade do século XIX. É bem variado e é diferente do que a gente vai encontrar na arquitetura barroca italiana. Tem uma coisa que, assim, eu cheguei a mencionar no ClioCast e eu poderia falar horas sobre isso, tem uma diferença enorme de você ter uma percepção crítica / acadêmica do barroco mineiro e a percepção da comunidade que vive lá do barroco, né? É uma coisa que, assim, as pessoas gostam de sempre falar, o barroco é opressivo, o barroco ele é repressivo, o barroco ele te incomoda, né? Você tem que sair impactado do barroco, você tem que sair deslumbrado ou aterrorizado, sendo que para a comunidade dali, aquilo é o normal, é o corriqueiro, é o familiar. A gente se deslumbra muitas vezes vendo de fora, mas quando a arte é o nosso lar, nesse caso especificamente, né, é o nosso local de origem, é onde a gente se sente em casa, vai ser outra coisa. Eu até hoje lembro muito bem de ver os profetas do Aleijadinho segurando a mão do meu avô, que eu estava indo até Congonhas do Campo como ele. Então é uma lembrança de infância, uma das únicas vezes que eu viajei com meu avô. Então, quando eu vejo os profetas e tem aquela coisa da sisudez e da bondade de cada parte, para mim é uma figura muito familiar na minha memória. É um lugar de memória, pegando o conceito do Pierre Nora. Ali foi um local em que eu andei com uma pessoa que eu amo muito. Então, ali também é meu lar. E aí fica complicado ter a mesma objetividade acadêmica / crítica que eu teria ao ver o barroco italiano, que eu concordo, pode ser mais deslumbrante, pode encher mais os meus olhos, mas não vai ter essa conexão, porque ali é meu lar. Por mais que eu tenha críticas a esse lar, que eu tenho críticas muitas a Minas, mas ao mesmo tempo é o lugar que eu sei que é da onde eu vim. E eu justamente tento não idealizar tanto, mas não idealizar não significa que eu não vou me emocionar e que eu não vou encontrar ali a minha origem também. E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, né? E aí vem a parte, quando chega e pegam essa arquitetura colonial, esta arte colonial, e reduzem tudo é Minas Gerais. A gente tem essa coisa. Quando a gente pensa na colônia, você pensa na arquitetura mineira, na arte mineira, sendo que o Brasil é muito mais diverso. A colônia no sul do Brasil foi uma coisa muito diferente, que as missões jesuítas foram. No sul é muito diferente do que foi a Minas do Ouro, que é muito diferente da Olinda colonial, que é muito diferente da São Luís colonial, que tem aquela mistura, né, os franceses, os portugueses, formam uma cidade no Nordeste, quase no Norte, e é uma coisa completamente diferente. E aí, quando a gente vai tentar caracterizar a arquitetura, o ambiente, a atmosfera colonial, sempre se reduz tudo a Minas. Quando vai fazer uma coisa em Paraty, reduz Paraty é Minas Gerais à beira-mar. E não é bem assim, porque não é que você está expandindo Minas, você está apenas diluindo ela. E aí vira aquele remédio homeopático que não tem função nenhuma. E Minas perde todo o sabor, toda a riqueza, toda a vida que ela podia ter. Porque aí é uma coisa que eu vivo falando. Se vamos falar de Minas, vamos falar de Minas de uma maneira menos emocionada, menos apaixonada, mas também vamos falar de Minas de uma maneira mais correta, colocando-a dentro, exatamente, de novo a palavra, colocando-a dentro de um contexto em que ela fique mais rica e não mais rala, mais pobre. E isso é importante também, né? Eu vou até pensar que a gente estereotipa às vezes tanto essa arquitetura colonial no Brasil, por princípio didático, a gente vai falar barroco mineiro e novamente tudo bem. Agora, em cada
A gente teve arquitetura colonial muito diversa no Brasil, a gente tem uma arte colonial muito diversa, que ela passou por um processo de apagamento a partir da chegada dos artistas franceses que fundaram a Escola de Belas Artes no Brasil. A gente passou a diferenciar muito a arte popular de belas artes. A gente passou por esse processo de apagamento, mas essa arte popular, que se identifica muito com a arte sacra e com o que foi produzido dentro do período colonial, ela nunca deixou de existir. Então ela se transformou também. Ela se transforma durante ali os 300 primeiros anos, bastante durante os 300 primeiros anos de colonização, no que a gente vai chamar de arte colonial, e ela passa a ser entendida como arte popular e continua a se transformar posteriormente. Então, ao trabalhar com arquitetura, vamos manter em Minas Gerais, ao trabalhar com arquitetura em Minas Gerais, não dá para chamar aquilo que foi feito, e vamos manter o foco também em Aleijadinho, de barroco mineiro e ponto. Por sinal, as teorias mais recentes e os trabalhos mais recentes de história da arte, que eles se debruçam sobre o que foi produzido na arquitetura, na escultórica em Minas Gerais do século XVIII e do século XIX, vão identificar algumas etapas, e uma dessas etapas é o que a gente chama de estilo Aleijadinho, porque o que Aleijadinho fez não é o barroco, é diferente. Ele não trabalha com princípios do barroco que a gente discutiu até aqui. É outra coisa, a gente vai chamar de estilo Aleijadinho. E se você pega um estudioso do barroco europeu, italiano, e coloca ele diante de trabalhos do Aleijadinho e fala que aquilo é barroco, dificilmente ele vai aceitar, porque tá muito distante. Então a gente tem ali um tipo de produção que ela nasce nesse cenário, ela nasce aqui. Chamar aquilo de barroco é injusto com aquela produção, e é aquilo que o Denis comentou. Em História da Arte, a gente se dedica bastante a partir do objeto, e com o objeto, no seu contexto, no seu lugar, a gente tentar encontrar termos mais adequados para falar dele. E os termos mais adequados para falar do que o Aleijadinho fez, do que o Mestre Taíde fez, não é barroco mineiro. Isso caiu já faz um tempo, assim, não é adequado. Tem até uma história, não sei se eu lembro o nome dele, mas acho que era o Sir Francis Button. Não sei se eu ouvi falar, acho que era o Sir Francis Button. Ele era um viajante no século XIX, e ele passou aqui pelo São Francisco também. Ele é responsável por um dos primeiros relatos que chegou à Europa do que se tinha na arquitetura religiosa em Minas Gerais. E ele simplesmente não consegue compreender o que ele viu. A descrição que ele dá para essa arquitetura religiosa é que tinha vários galpões, vários caixotes, nos quais eles encaixaram alguns frontões bem trabalhados, e que eles utilizam como igrejas encarapitadas em cima de montanhas. Essa descrição que ele dá, assim, esses caixotões, porque você tem muitas vezes a igreja nem está dividida em 3 naves, às vezes é só uma nave só, e ela tem razões para ser construída assim aqui. Vocês comentaram até no episódio, falaram um pouco disso, de como que é importante falar das irmandades na construção das igrejas em Minas Gerais também, né, desse princípio comunitário que se tem ali. Muitas vezes quem fazia a parte estrutural do templo eram algumas pessoas, e quem trabalhava no frontão da igreja era outra. O Aleijadinho, ele trabalhou muito em frontões de igreja. Então a gente pega às vezes aquela igreja que fala, isso aqui foi feito pelo Aleijadinho. Depois que a igreja às vezes já era até utilizada, ele vai trabalhar o frontão. Ele vai trabalhar essa parte da frente da igreja, às vezes uma parte lateral também, por isso que parece que é encaixado, porque de certa maneira é encaixado também, é um outro projeto. Então isso é distinto, sem contar que você tem ali algumas modificações no período de 50 a 60 anos que vão fazer com que essa estrutura do caixotão com frontão ela também se modifique, e você tenha uma planta que ela se organiza mais por formas ovaladas, que é algo que você não encontra desse modo em nenhum outro lugar, só nesses trabalhos que eles vão, nessas construções que vão estar entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você encontra ainda alguns desses. Então quando a gente se debruça ali e vai ao detalhe, você percebe que talvez não fosse correto a gente tentar enquadrar aquilo em teorias do barroco. Talvez não funcionasse. Além de ser muito arriscado, a gente pode ser injusto com o contexto e com os artistas locais também. Sim, é porque a gente tenta comparar tudo, né? A gente tenta colocar, olha, isso aqui é igual isso aqui, e nessas comparações a gente tenta criar caixinhas, como eu falei mais cedo, né? E isso, eu acho sempre que a comparação, quando ela é mal feita, ao invés dela enriquecer o debate, ela só empobrece. A gente tem que ter um cuidado enorme com isso, de tentar categorizar, dar rótulos, para usar um chavão. A gente não pode tentar rotular tudo. Às vezes as coisas não precisam ter um rótulo para você compreendê-las.
Eu acho que é cruel com o Aleijadinho e com o Mestre Ataíde você chegar e reduzi-los a barroco mineiro, como se eles fossem um anexo, uma caixinha dentro da gaveta de uma caixa maior, que é o barroco brasileiro, que está dentro de uma caixinha que está dentro de uma gaveta maior, que é o barroco. Entendem? Eu acho que o Rodrigo está muito correto quando ele chega e fala, não, peraí, isso aqui é outra coisa. Isso é uma arte brasileira, foi feita aqui, pensada aqui. É como eu falei até no próprio episódio, no Clio. O Ataíde e o Aleijadinho, eles não viram o que Caravaggio fez, o que Bernini fez. Eles estavam aqui na colônia, nunca saíram. O Ataíde mal saiu do eixo Mariana-Ouro Preto, que são cidades vizinhas. E olha a riqueza que eles produziram. Mesmo assim, não talvez seja riqueza técnica, né? Mas eles fizeram uma arte que, sem dúvida nenhuma, é genuína para eles. E isso vale muito. Tem muita coisa que a gente poderia comentar, tanto sobre o Aleijadinho, o Mestre Ataíde, o contexto ali que se produziu em Minas, inclusive o fato de serem negros e mestiços produzindo vinculados a irmandades, muitas vezes, né? O jogo de interesse é o outro, é muito diferente. De repente um dia a gente comenta esses pontos, né? A gente pode de repente um dia falar sobre as irmandades religiosas aqui no Brasil e o que elas incentivaram a produzir, pode ser bem interessante. Não tem como falar disso hoje, não dá. O episódio ele já está até mais longo do que eu tinha imaginado. E se a gente ainda tem muito mais coisas para falar, novamente, isso aqui é um sinal de que esse diálogo entre produtores de conteúdo, ele é extremamente rico. E isso mostra como que o episódio da ClioCast também ele foi interessante pra gente, que nos deu vontade de debater. Quem dera todo o episódio de podcast ele desse essa sensação na gente, né? Desse vontade da gente falar. Já que eu elogiei agora, elogiei. Vamos lá, duas últimas criticazinhas aqui, 2 últimos apontamentos. O primeiro, e vou jogar esses 2 últimos pra Fabiana. O primeiro Fabiana, quer dizer que na arte islâmica tá proibido fazer representação de figura humana? Não, tá tudo liberado, tudo super liberado. Olha... Vocês vão queimar no mármore do inferno. Eu vi a novela. Sim, é porque eu lembro que uma das primeiras, uma vez, eu não sou especialista em arte islâmica e tal, mas quando eu tava preparando uma aula, a primeira vez que eu fui falar de arte islâmica, eu lembro que um dos apontamentos que a Fabiana até fez foi isso. Peraí, esse negócio de que a arte islâmica não trabalha com figura humana, não é bem assim. E me mandou uma porrada de imagem de relicário feito em madrepérola com figura humana. Olha, então, eu estou aprendendo isso agora. Eu não sabia. A arte islâmica, eu vou ser sincero, o que eu sei é o do manualzinho. Eu achava que não podia mesmo, que eu ia pro mármore do inferno. Mas é aquela coisa que a gente estava falando antes, né, da generalização. A gente cria um ideal do que seria essa arte islâmica e um dos pontos é que não tem figuração humana, sendo que, na verdade, nem mesmo, não há tão explícito assim, mesmo no Alcorão, que você não pode representar a figura humana, você não pode idolatrar uma figura humana ou qualquer outra figura. E o que a gente vai ver dentro do desenvolvimento dessa produção é que aquilo que é mais visível a um olhar público, como a arquitetura, ela usa menos figuração humana, ela praticamente não utiliza. Ela vai fazer uso muito de ornamentação, que vai lidar com uma ornamentação que vai, sei lá, de motivos vegetais, geométricos, usa até mesmo a escrita como ornamentação, mas essa figura humana, ela existe, ela vai existir principalmente não só dentro de artes decorativas, dentro desses objetos, né, não vai ficar numa arquitetura em si, né, gigantesco, algo assim, mas ela existe, ela circula com uma velocidade muito grande, ou dentro de manuscritos, que é algo que muitas vezes a gente não vê dentro do trabalho da produção islâmica, porque a gente pega mais a arquitetura, principalmente uma arquitetura que ela é monumental, e a gente não pensa que muitas dessas arquiteturas monumentais que não tem figuração humana, ela tinha uma série de tapetes, né, ou de outros tipos de outras, né, produções artísticas que tinha figuração humana. Só que essas figurações, elas muitas vezes foram levadas para museus, para outros locais. Então, aquele fragmentário da história que ficou pra gente, muitas vezes é algo que não tem uma figura humana, e a gente acaba justificando por um entendimento de que há uma proibição. Mas no final das contas, não. A gente tem uma riquíssima, uma vasta produção que usa a figura humana. Só que a gente não estuda tanto, né? Novamente, o sistema educacional não dá conta disso. Eu mesma não sou especialista dentro de produção de arte islâmica, mas e dentro da graduação também não vi muito isso sobre a figura humana. Eu fui vendo mais
do perguntar, mas espera, eu encontrei um objeto que supostamente é de arte islâmica, mas tem uma figura humana, como assim? E aí que eu fui vendo que não, tem bastante coisa, na verdade. Ufa, sim. Olha, para os meus alunos todos que eu dou aula de islamismo desde 2001, ou seja, já são 19 anos, eu só tenho uma coisa a falar: me desculpem, eu falei besteira. Não, sério, a pausa, né? Não é aquele momento em que a gente percebe que o próprio pensar da história, ele se modifica com o tempo. Quando o Rodrigo estava falando sobre como dar aula sobre barroco, eu pensei, gente, minhas aulas de barroco não eram bem assim. E a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que tem outras questões, a gente realmente nunca vai dar conta de tudo, né? Ainda mais na sala de aula. E eu acho que é isso que é o mais charmoso, né? Quando a gente pensa em história da arte, quanto mais você pergunta, mais você descobre coisas novas, né? Aquele papel do professor sabe tudo sempre vai por água abaixo, né? Sim, eu acho importante, e é por isso que eu até tento dar testemunho aqui, uma fala meio religiosa, por isso que eu falo aqui, olha, gente, eu achava realmente que não podia, porque eu não tenho problema de falar pros meninos, gente, eu não sei. E eu também não tenho problema de chegar, olha, eu achava que era isso, agora eu aprendi que não é. Porque é isso que torna a pessoa ter mais conhecimento, permite que a pessoa tenha um conhecimento novo, é realmente admitir, porque se você se enclausura dentro da sua caixinha e não quer ouvir o outro, você se torna mais pobre também. Não é só a arte, não é só o que você analisa, é você mesmo. A gente tem que saber dialogar, ouvir, olha, isso aqui você falou, isso aqui não é bem assim, isso é importante, despersonalizar a crítica, mas a conseguir ter a capacidade de ouvir o outro. Isso é muito importante. Isso tem que ser mais praticado. Ouvir, perguntar, conversar, sabe? A gente não precisa ter medo E acadêmico tem muito medo de errar. Pô, gente, faz favor, né, que cara? Nós somos um bichinho muito melindroso, né, Rodrigo? Vamos combinar? O acadêmico é um bichinho bem melindroso, né? Como assim eu tô errado? Como assim eu não sou perfeito? Como assim eu não vou tirar nota máxima na minha defesa? A gente tem esse melindre, a gente tem essa autocobrança que quando você para pra pensar, é impossível da gente atingir as expectativas que a gente coloca muitas vezes em nós mesmos, né? E aí a gente vive num universo que a gente é tão ensimesmado nisso, de que eu preciso ser perfeito na minha tese, eu tenho que ser perfeito no que eu sei, no que eu conheço, ao mesmo tempo que você chega lá e vê o outro, que vai lá e coloca no Lattes que ele fez o que ele não fez, porque ele faz isso justamente porque ele não conseguiu chegar num ponto que ele achava que ele precisava chegar. Isso é terrível se você pensar. As pessoas serem analisadas por currículos e terem que fazer isso. É igual o aluno que cola na prova, Rodrigo. É a mesma coisa. A Fabiana também sabe disso. O aluno que cola na prova é igualzinho o cara que vai lá e fala que defendeu uma tese que não defendeu no Lattes. É a mesma chave. Eu não vejo o currículo como uma demonstração do que eu sei. Eu torno o currículo a minha imagem e eu mesmo perante o público. E isso é terrível. E a gente faz isso muito com as teses, a gente faz isso muito na academia. As minhas ideias sou eu. Não, eu não sou as minhas ideias. As minhas ideias fazem parte de mim, mas elas não são o que eu sou. Então eu não tenho problema nenhum em largar algumas delas pelo caminho se eu preciso. Sim, cara, e modificar outras também. Então, você tá falando, eu tô lembrando de o tipo de atividade que eu gosto, às vezes, de passar em aulas de História da Arte, para escrita também, interpretação. Passo 2 textos de renome para as turmas e falo, compara esses 2 textos. E os 2 textos são antagônicos. Eles trabalham com o mesmo tema, mas eles defendem posturas, às vezes, opostas. E me fale sobre esses 2 textos, digire esses 2 textos e me dê uma crítica. Cada um deles vai te apresentar referências boas, vai te apresentar uma estrutura de argumentação muito boa, e eles chegam a conclusões muito distintas. E aí, o que você me diz a partir disso? Acho que esse tipo de coisa, a gente fazer isso no diálogo, é importante pra gente desfazer esse tipo de ideia de que quanto mais você produzir em concordância e incrementar o seu Lattes, melhor você será como pesquisador, como professor, como profissional. Funciona assim. Enfim, vou jogar mais uma aqui agora, pra Fabiana, e pra encerrar. Essa é a última, eu juro, tá? Fabiana... Não, quando você já vem com essa Fabiana, eu fico, ai meu Deus do céu. Não, isso aqui é só pra você. Eu vou te falar. Por que esse episódio tá terminando assim? Vamos lá, em 1 minuto, quero ver aqui em 1 minuto a sacanagem, mas em 1 minuto, Fabiana, quase fritei na hora que eu vi que a imagem barroca não era só ornamentação, ela tinha propósito. Ok, agora eu lembro bem.
Eu me embolei agora de pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Sei lá, de pensar que quando eu vi isso, né, e pensando em tudo que a gente já conversou durante o episódio, a relação entre ornamento e dentro das produções artísticas, ela se torna um tanto sabe aquele pontinho que você pode começar a perguntar coisas? Para mim, a ornamentação é esse ponto de, peraí, se tem a ornamentação, ela é algo que está externo, ela é algo que não tem valor, ela é algo que não fala nada, ela está ali à toa, né? E não é bem assim, igual a gente falou agora, né, da produção islâmica, você tem a figuração humana, você tem toda uma estrutura que ela vai lidar com a ornamentação. O barroco também, ele vai fazer uso dessa ornamentação, ao mesmo tempo ela vai ter uma utilidade, ela não está ali à toa, algo que essa periodização da história da arte complicou para quem trabalha com algo que não está no destaque da imagem, seja figurativo, aquilo que é mais valorizado, vamos dizer assim, é justamente porque aquilo que não é valorizado perde o sentido de discurso. Mas aquilo ainda tem um discurso, aquilo tem um motivo para estar ali. E muitas vezes, quando a gente vai falar no sentido negativo de alguma coisa, a gente usa a ornamentação nesse sentido negativo. E que a gente sabe que não é por aí. Igual quando a gente tem os neoclássicos falando sobre barroco no sentido negativo, né? Essa pérola imperfeita, ou algo que também foi comentado de o barroco ser algo feio, né, o grotesco, feio, algo assim. É um sentido negativo da coisa. A gente tem muito isso, né, dentro da pesquisa da academia também, de você eleger aquilo que você valoriza e quando você não tem aquilo que você quer, você põe um outro ponto de esvaziamento. E o ornamento, ele sempre foi muito pensado nesse sentido. E que, na verdade, são outros modos de se pensar, até mesmo em relação ao próprio barroco, ou pensando também no rococó. A ornamentação, ela vem no sentido de não trabalhar necessariamente com uma figuração exata da natureza, que era algo, né, de se pensar anteriormente, a beleza a partir daquilo que era da natureza, mas se comportar como natureza, quer dizer, você ter uma variação. O ornamento, ele lida muito com isso, que é da variedade, da variação, e que é uma abertura muito grande. São outros modos de se pensar. Então, o barroco, ele vai ter propósito, assim como o ornamento tem propósito. As duas coisas, é aquilo que vocês falaram, não se compara duas coisas que não são comparáveis. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, discorda da gente? Manda uma mensagem, grava um outro episódio em resposta. Tem liberdade pra isso. Gente, ó, muito gostoso gravar esse programa de hoje. Tava sentindo falta de alguns debates acadêmicos também. Espero lá que o resto da galera do ClioCast goste do que a gente comentou e também tenha outras respostas pra dar também. Isso seria interessante. E eu vou pedir pra, se vocês tiverem agora algumas considerações finais, algumas coisas que vocês queriam ter dito durante o episódio e por algum motivo não teve margem naquele momento. E se já quiserem também dar as suas indicações, agora é a hora. Vamos lá, Denis. Gente, olha, eu agradeço sempre, né, estar aqui na bancada, né, eu me sinto já em casa, tô começando a ficar folgado, como diria meu pai, virando o pardal do quintal, aquele que vem cá toda hora comer o grãozinho fingindo que é galinha, mas eu tenho muito a agradecer primeiro por vocês terem ouvido o episódio e gostado dele o bastante para poder se dar o trabalho de gravar um episódio inteiro para comentá-lo, né? Porque eu acho que isso é sinal de apreço, sempre. Aquilo que eu desprezo, eu simplesmente ignoro. E quando vocês falam disso tudo, eu vejo que vocês tiveram cuidado de ouvir o nosso episódio, se debruçar sobre ele e ver tanto as qualidades quanto aquilo que para vocês era diferente ou aquilo que vocês não concordavam. Eu acho isso muito rico e eu acho que não tem elogio maior para um trabalho de uma pessoa que faz conteúdo para a internet gratuito, muitas vezes criando até uma jornada nova de trabalho, ter esse prestígio. Eu acho que não é para qualquer um. Eu tô me achando muito, para ser sincero. E eu tenho certeza que todo mundo do Clio vai se achar muito também. E tem que se achar. Eu tenho muito a agradecer tanto a você, Rodrigo, quanto a você, Fabiana, por ter
criado esse episódio aqui. Agradecer muito a galera do Clio, gosto muito de trabalhar com eles, tenho o maior carinho. Acho que a gente faz um trabalho muito bom, né? Dentro de todas as limitações que nós temos de condições de temperatura, pressão. Posso fazer uma indicação nepotista? Eu indico para vocês ouvirem os drops do Medievalíssimo que a Liliane tá fazendo agora, tá? Ela tá no meio da série sobre o Dante Alighieri e a comédia, que assim, não é porque eu moro junto, mas os episódios são curtinhos, menos de 5 minutos. Um introdutório, ela já lançou o do Inferno também, agora ela vai lançar o do Purgatório e o do Paraíso na semana que vem. Tá muito bom de ouvir. Adoro trabalhar com eles, eles são uma grande equipe. E espero que a gente possa fazer muitos episódios ainda que sejam comentados iguais a esse. Gente, que fica feliz, porque esse episódio, ele instigou muito de se perguntar não só sobre o Barroco, mas ele conseguiu me atentar para alguns pontos também dentro da minha produção do doutorado. É engraçado, porque mesmo que eu esteja trabalhando livros infantis, sempre tem alguns pontos que a gente vai se questionar em relação à periodização, a modos de se ver uma história, e que podem ser muito, muito úteis. Bom, de recomendação, assim, já que eu acabei falando muito sobre ornamento, tem um livro que se chama Beleza Sob Suspeita, que é do Gilberto Paim, e que é um livro pequenininho, assim, gostoso de ler, e que ele foi um dos responsáveis, assim, de me fazer compreender um pouco melhor de que a ornamentação ou qualquer outra produção, enfim, que a gente considere dentro das margens dessa grande história da arte, ela tem finalidades, ela tem utilidade, enfim, e que o entendimento dela se modifica com o tempo. Então ele faz o trabalho de voltar algumas teorias sobre ornamentação e questioná-las também, ou seja, esse eterno diálogo sobre as teorias. E outra indicação, uma palestra da Chimamanda Adichie, que se chama, né, O Perigo da História Única, e que eu acho que é bem interessante para a gente pensar dessas relações, né, de por que a gente tem que estar sempre questionando a história, sempre se colocando novos pontos a partir do presente, né, de por que o entendimento de algum fato histórico ou algum elemento, ele deve ser várias vezes repensado e expandido também para entender que existem outras histórias. Acho que é isso. E a Kipo também. Kipo, que é uma produção de animação e que é muito, muito legal. Kipo e os Animonstros, eu acho que é o nome. Não, vai estar tudo linkado aqui na descrição do episódio. Uma última indicação que eu gostaria de dar aqui é um livro que ele foi lançado pelo IFAM em 2006, que é o Arquitetura e Arte no Brasil Colonial, do John Burry. Ele dá pra gente alguns ensaios que eles trabalham com um pouco do que a gente discutiu aqui, principalmente quando a gente falou de Minas Gerais e de Aleijadinho e Mestre Ataíde. Eu acho que vale muito a pena, assim. Não são textos longos, a leitura é super tranquila. Tá linkado o PDF aqui na descrição do episódio, então o acesso é mais tranquilo ainda. Se você, então, eu falei na descrição, se você quer acompanhar um pouco mais do que a gente produz, você pode acessar notamanuscrita.com. Lá no notamanuscrita.com você encontra a descrição completa desse episódio, com os nossos perfis pessoais, também tudo que a gente comentou aqui linkado no finalzinho. Aproveita que você está acessando notamanuscrita.com e siga os nossos perfis nas redes sociais, principalmente o perfil do Tiwi, que é quem comanda o nosso Twitter e o nosso Instagram, @nãopodetocar. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram, vai lá ganhar os lambejos do Titi. No finalzinho da postagem também tem o link para o nosso PicPay. Considere a possibilidade de fazer uma contribuição pra gente, para ajudar a gente a continuar a produzir conteúdo independente. E como recado final, como mensagem final, quero deixar uma relação aqui, que normalmente em educação a gente costuma bater numa tecla de que avaliar é um ato de carinho. Quando a gente avalia com consideração. Óbvio que muitas vezes os profissionais da educação vão perder isso, vão deixar isso de lado, vão se esquecer de que você precisa de carinho para avaliar. A mesma coisa deve ser válida com relação à crítica, e muitas vezes críticos se esquecem de que é preciso carinho para criticar.
A crítica é um ato de carinho, e uma crítica bem feita é feita de modo carinhoso, sempre. Então, na hora que você pensar em fazer crítica a alguém, a algum ponto de vista, a algo que você leu, que você consumiu, pare um minuto e tente fazer isso de modo carinhoso, que a sua crítica vai ser muito mais competente, mais eficiente e vai atingir os pontos que talvez fossem os mais interessantes. Essa é a minha mensagem final desse episódio. Gostaria de agradecer a tudo que vocês disseram e também deixar aqui novamente recomendado que todo mundo escute o ClioCast. Lá no ClioCast, no Clio História e Literatura, vocês encontram conteúdo publicado praticamente todos os dias. É um trabalho, assim, absurdo que se faz dentro do coletivo História e Literatura. Então vai estar linkado o site aqui na descrição do episódio também. Não deixe de acessar, que é além do que a gente comentou aqui, você vai encontrar, sabe, conteúdo diário sobre história e literatura extremamente variado. O feed do podcast, do ClioCast, ele conta com outros programas também, diversos derivados, para que você consiga ter pontos de vista, concepções bem amplas sobre história. É isso, então. Acho que por hoje é o suficiente. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Falou. É cheio dos Paranauê. Ah, eu sabia que ia ter Paranauê nessa resposta. Esse cavalo eu vi chegando lá longe na estrada. Ai, meu Deus. E agora? 1 minuto?